Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, estamos aí na primavera, aqui na Praia Grande, município do Litoral Sul do estado de São Paulo, para mais um estudo da obra, curso O que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estudaremos a 18ª aula, parte B, denominada Não Julgue, Compreenda, dando prosseguimento aos nossos estudos. Antes de iniciar, trouxe meu café, que não pode faltar, e vamos dar início ao estudo de hoje. 18ª aula, parte B, Não Julgue e Compreenda. Dizia o filósofo grego Protágoras que, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas. Pode sê-lo, de fato, do ponto de vista filosófico e científico. Porém, quando a questão é analisar o comportamento alheio, recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso, prudência, já que, como ensinava o Mestre Jesus, abre aspas, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Fecha aspas. Isso está em João, capítulo 8, versículo 7. E qual de nós pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Vamos à análise do primeiro parágrafo. Conforme nosso texto diz, o filósofo grego Protágoras, daqueles da classe dos sofistas, Protágoras era um sofista, mas na qualidade aí de pensador é denominado aqui filósofo. E ele disse, essa frase é bastante famosa, que o homem é a medida de todas as coisas. Foi muito utilizada aí, por exemplo, na filosofia clínica, essa ideia, e foi utilizada aí nas filosofias relativistas, Pode ser de fato, do ponto de vista filosófico, como é, Principalmente aí na questão das terapias, porque o comportamento humano ele não pode ser universalizado. Então aqui entra a questão da singularidade, Cada homem tem uma representação de mundo, é a medida de todas as coisas, Desde que não faça mal a si mesmo ou ao outro, é um comportamento aí que deve ser respeitado, principalmente aí pela questão do livre-arbítrio, devendo haver alguma interferência somente se ele começar a prejudicar o outro, ou a si mesmo. Aí entraríamos numa questão de equívoco, Então, do ponto de vista filosófico e científico, essa frase aí mediou aí algumas filosofias e a mesma prática científica, que foi a partir dessa frase que o homem aí começou, a fazer elucubrações e se desvinculou um pouco do pensamento lá que vigorou muito na era medieval, quando houve o resgate desse pensamento do Protágoras, a ciência se desenvolveu bastante. Porém, no Renascimento, principalmente. Porém, quando a questão é analisar o comportamento alheio, recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso, que foi o que nós dissemos, e prudência, Tem que se ponderar se a pessoa está se prejudicando, está prejudicando o outro, desde que não esteja fazendo isso, não coube a nós julgarmos o comportamento, até porque não temos todo o histórico da pessoa para poderlo fazer com justeza, de maneira justa, já que, como ensinava o mestre, quem dentre nós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E até porque não conhecemos as nossas anteriores encarnações e experiências, que muitas vezes aquilo que apontamos no outro, fizemos, esses erros em maior número, às vezes até, Porque qual de nós pode realmente sequer atirar a primeira pedra? Todos temos desvios da lei, Além disso, o excelso amigo nos alerta no Sermão da Montanha para a responsabilidade de julgar o próximo, abre aspas, não julgueis para não ser julgados.
Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Fecha aspas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 2. Então aqui de novo é citado do Sermão da Montanha, a fala de Jesus, né? Que disse, isso foi relatado por Mateus, né? Não julguemos, né? Para não sermos julgados. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. A mesma medida que aplicamos aos outros é aplicada a nós mesmos. E é assim que acontece na prática, né? A pessoa que ataca muito os outros, né? Que aponta muito para os outros, costuma apontar bastante também para si mesmo, né? Costuma fazer bastante censuras para si mesmo. Isso tratando-se da experiência presente. Porque depois da desencarnação, né? Uma pessoa que julga, né, de maneira precária, faz julgamentos precários, sem misericórdia, muitas vezes vai ser julgado da mesma forma lá pelos espíritos levianos, né, nos quais vai acabar se envolvendo aí pela prática moral que adotou, né. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Essa é mais uma razão para que não disponhamos a julgar ninguém, nem mesmo em pensamento. Ou não fazer aos outros o que não gostaríamos, né, que nos fizessem. Uma regra aí, a moral cristã. O Espírito Emmanuel também nos orienta para a necessidade de benevolência nos julgamentos, principalmente quando se trata de assuntos do coração, em que ainda somos extremamente deficientes. Diz o notável mentor espiritual, abre aspas, se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Aqui, né, importante ensinamento do Espírito Emmanuel, né, que diz que nós temos que ter benevolência, né, antes de julgar os outros, principalmente nas questões afetivas do sentimento relacionadas ao coração, que ainda somos muito deficientes nas suas próprias obras, né? Emmanuel acaba mencionando, né, que nenhum de nós aqui reencarnados na Terra estamos livres dos débitos na área afetiva e emocional, né? E ele ratifica por essa própria citação aqui que nós vemos no nosso estudo, quando ele diz que se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, pede-nos para nós nos silenciarmos e esperarmos, né? Não julgarmos. Da mesma forma, se alguém cai em delinquência por desvarios do sentimento ou do coração, esperai e silenciai, né? Esperai para saber o que acontece realmente e evitar julgamento, né? Silencia. Ainda, né, uma citação ainda dele, né, que está em Vida e Sexo, sobretudo compadeçamos-nos uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de julgar hoje qual o tamanho da experiência afetiva que vos aguarda amanhã. Cai naquilo que eu acabei de mencionar, né, que também está em Vida e Sexo. Ele complementa dizendo para nós nos compadecermos dos outros, porque nenhum de nós consegue saber exatamente em que ponto estamos hoje da evolução, no campo do afeto, né, do sentimento, e o tamanho da experiência que nos aguarda adiante, né, alguma prova ou expiação que porventura venha nessa área, que muitas vezes acaba nos derrubando, né? Então, tenhamos compaixão com o próximo, porque amanhã poderemos ser nós a enfrentarmos um desafio dessa natureza. Abre aspas, calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de vós é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Fecha aspas. Vida e Sexo, capítulo 26. Outro importante ensinamento, pede para nós calarmos os nossos libelos, né? As nossas petições acusatórias, ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós ainda é capaz de medir a nossa responsabilidade naquilo que muitas vezes acaba acontecendo contra nós, né? Por motivos de reflexões e desequilíbrios dos outros.
Em tudo devemos nos inspirar em Jesus, que, como diz Allan Kardec, abre aspas, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, fecha aspas. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 625, comentários. E que nos apontava sempre para a necessidade da humildade, paciência, perdão, compreensão, benevolência e indulgência. Ele tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problemas derivados das relações humanas, que sintetiza um pensamento profundo. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fecha as aspas. Voltando no parágrafo, Allan Kardec lembra Jesus aqui, fazendo uma situação em O Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo de perfeição moral a que nós podemos aspirar, e ele, sendo o modelo, é o molde com o qual devemos moldar o nosso comportamento, Jesus não julgava, nós não devemos julgar, Pedia-nos humildade, paciência, perdão, compreensão, benevolência, indulgência, que são virtudes cristãs que temos que desenvolver. Ele tinha uma fórmula exata, para a solução de todas as modalidades de problemas, que está naquela máxima, que devemos amar uns aos outros como ele próprio nos amou. Partindo para o último parágrafo, o mestre falava do amor incondicional, do amor sublime, irrestrito, perene, que deveria estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário, ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento, nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, nada pode opor-se a ele com o fim de neutralizá-lo. O amor, enfim, cobre a multidão dos pecados, como enfatiza o evangelista, e tudo devemos fazer para agir em seu nome com pureza de alma. Então o mestre pedia-nos o desenvolvimento do amor incondicional, sublimar esse amor, que deve ser irrestrito, perene, estendendo-se aí aos nossos parentes difíceis, aos companheiros rebeldes, aos ofensores, adversários ou supostamente inimigos. Nada pode substituir esse sentimento, porque ele é o único capaz, o amor, de cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, e nada pode se opor a ele, nem neutralizá-lo, porque é uma força, dada por Deus a nós mesmos. O amor, enfim, cobre a multidão de pecados, os nossos desvios, como a dor muitas vezes ajuda-nos nesse resgate e o trabalho, e como enfatiza o evangelista, tudo devemos fazer para agir em seu nome, em nome de Jesus, com pureza de alma. A bibliografia que utilizamos, a Bíblia de Jerusalém, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e Vida e Sexo, do Chico Xavier, psicografia do saudoso Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Agora vamos à fixação do aprendizado, que são aquelas 3 questões que costumeiramente tratamos no final dos estudos. Questão número 1. Por que não devemos julgar os outros? Recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso, prudência, já que, como ensinava o Mestre Jesus, abre aspas, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Fecha aspas. Isso está em João, capítulo 8, versículo 7. E qual de nós pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Além disso, o excelso amigo nos alerta no Sermão da Montanha para a responsabilidade de julgar o próximo. Abre aspas. Não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medires, sereis medidos. Fecha aspas. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Essa é mais uma razão para que não nos disponhamos a julgar ninguém. Questão número 2, nem mesmo em pensamento nesse julgamento. Questão número 2, o que diz Emmanuel a respeito da compreensão dos sentimentos alheios? O Espírito Emmanuel também nos orienta para a necessidade de benevolência,
no julgamento, principalmente quando se trata de assuntos do coração, em que ainda somos extremamente deficientes. Diz o notável mentor espiritual, abre aspas, se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Fecha as aspas. Isso está em Vida e Sexo, capítulo 26. 26, deixa eu confirmar, acho que é isso mesmo. Isso, 26. Questão número 3. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O mestre falava do amor incondicional, do amor sublime, irrestrito, perene, que devia estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário, ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento, nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, nada pode opor-se a ele com o fim de neutralizá-lo. O amor, enfim, cobre a multidão de pecados, como enfatiza o evangelista, e tudo devemos fazer para agir em seu nome, com pureza de alma. Sim, encerramos o estudo de hoje. Próxima aula, vamos para a 19ª aula, parte A, estudaremos a terapêutica espírita. Assim sendo, agradeço a todos pela presença nesse estudo de hoje, pelas curtidas, comentários, compartilhamentos, inscrições no canal, convidando a todos para o nosso próximo estudo. Estamos nos encaminhando para o final do estudo desta obra, né? Logo, logo terminaremos e continuaremos o nosso trabalho aí, com a graça de Jesus Cristo e de nosso Pai. Assim sendo, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde. Até uma próxima.